Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo, te abençoando, teu lar, tua casa e toda a tua família. Graças a Deus, estamos aqui novamente para analisarmos o que diz na palavra de Deus. E hoje, irmãos, eu quero falar sobre inteligência emocional. Você já ouviu falar? Inteligência emocional? Você sabia que Deus é inteligente? Sim, Deus ele é inteligente. Se você reparar em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, está escrito: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Viu só? Deus inteligente. E por que nós não podemos ser? Vamos à Bíblia. Mais uma vez, irmãos, Filipenses capítulo 4. Só que eu vou ler hoje o versículo 8 apenas, tá bom? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Nisso aqui pensai. Foque os seus pensamentos em coisas boas. Essa é a chave. Eu faço outra pergunta. Você consegue com frequência identificar os seus sentimentos? Por exemplo, você já se chateou por algo e não conseguiu saber o porquê se chateou? Ah, irmão, eu tô chateado hoje. Mas por que, irmão? Ah, não sei. Eu sei que eu tô assim, eu amanheci assim, chateado, de repente. Já aconteceu isso com você? Alguma vez? É de repente. Você muda o comportamento e sentimento. Em nosso dia a dia nas igrejas e na literatura, se fala pouco sobre esse assunto. De como se constrói os pensamentos. E de como podemos e devemos ser o autor da nossa própria história. Consequentemente, nós não desenvolvemos essas habilidades e perdemos, muitas vezes, as nossas próprias vidas. Muitos de nós dirigimos carros, empresas, aeronaves, mas às vezes somos péssimos administradores dos nossos próprios atos. Nos tornamos um péssimo gestor de nossos pensamentos e das nossas emoções. Muitas vezes nós não conseguimos administrar esta área da nossa vida. E o que é inteligência emocional? Você acha que pode haver algum preconceito em relação a esse assunto dentro das igrejas? Por quê? É que muitas vezes nós queremos colocar tudo sob a responsabilidade de Deus, quando na verdade há e existe a nossa parte a fazer. Bem sabemos que sem Jesus nada podemos fazer, só que aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. E aquilo que eu não posso fazer, aí sim, Deus entra com a sua divina providência e Ele faz de algum jeito. Mas voltando aqui ao assunto, muitas vezes nós espiritualizamos muito as coisas e nos esquecemos de agir e pensar de forma racional. Deixamos uma fé superficial agir, ao invés de usar uma fé inteligente, uma fé violenta, uma fé realizante. Outro ponto também é que nós não exploramos assuntos como esses, que é pelo fato de querer escolher por caminhos mais fáceis, atalhos, por trajetos mais rápidos, itinerário que deem menos trabalho. E aí está um outro problema. Nós não queremos ter trabalho, e às vezes pensar dá muito trabalho. Inteligência emocional é um conceito definido como sendo a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e também os dos outros, e também de nos motivarmos e de agir bem as emoções dentro de nós e em nossos relacionamentos. De uma forma mais simplificada,
Podemos dizer que a inteligência emocional está ligada a perceber, a entender, a controlar e a transformar emoções. Você já se perguntou o porquê de ser tão importante identificar suas emoções? Muitos homens de Deus, é uma verdade, infelizmente, fracassaram por não saber lidar com seus sentimentos. Em algumas situações, nós mesmos já colocamos tudo a perder por causa de um pequeno momento de desequilíbrio emocional. Cuidado com o desequilíbrio emocional. Nos deixamos levar pelo medo e pela ira. Tomamos atitudes que magoam pessoas que amamos ou que nos fazem perder grandes oportunidades de crescimento por conta da falta de administrar as emoções. Fato é que para sermos bem-sucedidos, não basta apenas fazer a coisa certa, ter talento ou qualquer outra qualidade, se não soubermos agir em momentos de adversidade. Algumas pessoas tornaram-se conhecidas com adjetivos como estouradas, sangue quente ou de gênio forte. Isso se tornou tão comum que em alguns casos passou a ser visto como uma coisa normal e aceitável, mas não pode. Mas na verdade, pessoas com um comportamento explosivo demonstram que têm sido incapazes de administrar o seu próprio eu e logo não tem nada de forte, e sim são fracas porque não possuem controle sobre si mesmos. Lembre-se, o obreiro ou a obreira aprovada, ela não tem de que se envergonhar, segundo Timóteo 2,15. E sem dúvida perder o controle poderá nos levar a tomar atitudes pela qual possa nos envergonhar depois. Na sua opinião, qual é o segredo deste autocontrole? É possível controlar as nossas emoções? Sim. Olhe para Jesus, nosso Senhor. O Senhor protegeu muito as suas emoções. Olha para a história. Ele tinha muitos motivos para isso. Ele não podia permitir que as suas emoções impedissem o plano de Deus na sua vida para a salvação da humanidade. O Senhor Jesus, quando adolescente, ele era carpinteiro, Mateus 13,55. Ele pregava os pregos na madeira. O Senhor, ele sabia que ia morrer assim, pregado em uma cruz. O Senhor Jesus, ele teve todos os motivos para ter depressão. Ele teve motivos para ser ansioso, mas foi extremamente saudável. Na sua crucificação, ele foi tentado a um comportamento vingativo e orgulhoso diante de toda aquela dor e as afrontas, como salva-te a ti mesmo ou desce dessa cruz, Marcos 15:30. Porém, o autocontrole de Cristo se manteve intacto. E este é o segredo de ser alguém inteligente emocionalmente, que não deixa as emoções dominarem. Ter um propósito maior e mais valoroso que as nossas emoções. Então você, meu irmão e minha irmã, possui um chamado, uma missão, e não pode permitir que os seus sentimentos o desviem deste propósito. Tudo bem, não podemos evitar alguns pensamentos e sentimentos, mas podemos transformá-los. O texto bíblico que nós lemos aqui é bastante claro. Devemos pensar em coisas boas. Grave o que eu estou dizendo. Outra verdade é que não temos total controle das circunstâncias e fatos da vida, mas devemos buscar em Deus a maneira mais sábia de agir diante das adversidades. Sabemos que Deus usa todas as coisas juntamente para o bem daqueles que o amam e daqueles que são chamados segundo o teu decreto ou o seu propósito, Romanos 8:28. Então, é preciso treinar as emoções para não sermos dominados por elas. Amém, meu irmão? Controle suas emoções. Peça para Cristo, através do Espírito Santo, te ajudar nas suas emoções. Amém? Espero que tenha um bom proveito. Que Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde. Em nome do Senhor Jesus.
Deus abençoe.